Oi, oi, oi! Olá, minha gente! Estamos ao vivo! Estamos aqui, Guga. Tô de volta. Aê, gente, ele voltou. Ele não aguenta de saudade. Fala a verdade, Guga. É pra falar a verdade? É. Não, é verdade, Ah! verdade. É isso aí, é isso aí. Estou de volta, estou de volta. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Vamos para mais um podcast especial hoje com um amigo aqui na mesa. Mas antes, agradecer aos patrocinadores, né, Denise? A Sim. Atual Tecnologia, a Bom Tempo Movelaria, a Hitachi Ar Condicionado e ao Arctesk. São empresas que confiam nesse podcast, que investem nesse podcast para levar mais conhecimento e cultura para você. Então valorize essas empresas. É isso mesmo, pessoal. Que honra, né, ter essas empresas com a gente. Que honra ter nosso convidado aqui com a gente. Vou apresentar, né? A gente já tava tendo uma conversa super gostosa aqui antes, Sim, né? sim. E eu falei, nossa, esse episódio vai ser demais. Recebemos aqui hoje, pessoal, Natan Beluco. Ele é um profissional com sólida formação em engenharia de controle e automação complementada por um MBA em gerenciamento e execução de obras. Com 10 anos de experiência no mercado da automação residencial e 7 anos como empresário, ele já entregou mais de 180 obras inteligentes. Natan está sempre em busca de especialização e se dedica a trazer os melhores produtos para Maringá e região, focando na inovação e na qualidade dos seus projetos. Então, se preparem para um papo de altíssimo nível sobre automação e tecnologia. Seja bem-vindo, Natan. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Fazer parte desse Fora do Cubo é sempre incrível. Muito bom estar aqui com vocês. Legal, o Natan já está com a gente aqui não só no podcast, mas em todos os Isso que eu movimentos ia aí, né, falar. do Fora do Cubo. Ele é um apoiador realmente do conhecimento, da disseminação do conhecimento. E é muito legal. E também é quem a gente escolheu para fazer automação no nosso escritório, né, Guga? Exatamente, está lá. Então, não é puxar sardinha à toa, é simplesmente a empresa que a gente escolheu para nós, né? Então, Boa, foi. é isso. Vamos lá, Nathan. Você quer contar um pouquinho? Conta um pouquinho do um breve histórico da sua vida, assim, como que você chegou para trabalhar, o que que te fez definir Vamos falar de trabalhar? empreendedorismo primeiro ou automação primeiro? O empreendedorismo rapidinho, É? não é? Então, conta a Pode ser. história aí pra nós da Tá. atual. Como é que você acordou e falou, vou arranjar problema pra minha vida, vou empreender. Pois é. E dá problema, hein? Meu Deus, trabalhar com tecnologia tem que ter muita fé. São muitas vertentes. Você sabe que eu brinco? Hoje a gente olha e fala assim, gente, deu um problema aqui no sistema. Eu falo assim, cara, até o Windows da tela azul. É Sim. verdade. Não, Tecnologia não é, né, não é A mais B. exato. Tem dia que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? É a internet, é a energia, é a lua? Porque tecnicamente já tá tudo certo, né? E Sim. o que tá acontecendo? Aham. Mas é legal, né? A tecnologia evolui muito rápido, né? Então, quem gosta, né? Igual eu, sempre gostei muito de tecnologia. Desde quando eu fui buscar a opção de curso, né? Então, não tinha como fugir da tecnologia. Já estava no seu DNA, Já então. tava na vontade ali de ver coisas novas, de criação, de tecnologia e ver a evolução mesmo, né? E eu sempre busquei Mas a isso. sua formação é engenharia de controle e automação, ou É, não? isso. É um curso mesmo Na que... verdade é chamado de mecatrônica. Ah, tá. Entendi. A gente conhece como Hum, mecatrônica. É divulgado como mecatrônica, né? O marketing divulga como mecatrônica. sim, Uhum. Mas se você for ver lá no diploma, é engenharia de controle e automação. Que legal. Então é focado muito em automação, Uhum. mas não residencial. Então eu não aprendi nada residencial na Sério, faculdade. cara? Não, nada. Eu nem conhecia. Quando eu me formei não, né? No último ano a gente tem que ir atrás de um estágio, sim. Uhum. né? No meio do último ano é só estágio. No caso do meu curso era só estágio. E aí eu comecei a procurar estágio. Eu aprendi 5 anos de faculdade automação industrial, que é o que é focado, né? Uhum. Completamente em programações de automação industrial e montagem de quadro industrial. Então é Caramba. assim, nada a ver com residencial, nada a ver mesmo. Aí eu tinha essa empresa que eu entrei, né, como estagiário, era de um primo meu, né, o Elton. Uhum.
e eles já trabalhavam com automação residencial. Então eu entrei lá para fazer estágio e conhecer. Então quando eu entrei, foi um mundo assim absurdo que eu não fazia ideia que existia. Antes de escolher mecatrônica, eu já queria ter feito engenharia civil. Na verdade, as primeiras tentativas minhas foi para engenharia civil. Uhum. Porque eu já gostava da questão do design de casas, da estética, eu sempre gostei de decoração, né? Desde quando meus pais iam reformar alguma coisa em casa, era eu que decidia. Então, quando eu descobri esse mundo de automação residencial, foi tipo assim uma virada de chave absurda, porque eu me apaixonei rapidamente. Eu gostava da questão de casas, de design, de decoração, e aí trabalhar com tecnologia em casa foi a junção perfeita. Então, me apaixonei logo de cara. Aí, então, fiquei fazendo estágio nessa empresa por volta de dois anos não, né? Não estágio. Eu fiz o estágio o tempo que precisava, que é os 6 meses. Sim. Depois fui contratado e fiquei nessa empresa 2 anos. Aí, essa empresa acabou fechando e foi aí que eu comecei a atual. Depois que essa empresa fechou, ela tinha vários clientes, né? Que Sim. acabou ficando na mão. Então, quando eu comecei a atual, foi só com mão de obra. Então, não tinha escritório, Você não pegou a tinha. equipe da outra empresa ou não? Não, Você eu pegou todo mundo comecei. novo. Exatamente, não tinha todo mundo, não. Era eu. Era Bom, eu. hein? Adoro conhecer essas Vendo, histórias. entrego, estalo. Muito Exatamente. bom. Na verdade, quando começou, éramos em três, né? Você conhece o Elton Uhum, Michael. uhum. Mas o Elton logo saiu, assim, bem no começo. Acho que ele não ficou 2 meses, Que né, bom, não nas gosto dele. decisões. Não gosto Então, dele. ele me abandonou. Ele foi o primeiro a me abandonar. Elton, gente boa, gente boa. O Elton, nossa, muito. Ajudou muito, lógico, no começo. Ele tinha muitas. é, muitas. Muito know-how, né, Sim, do assunto, porque ele sim, também já trabalhava com isso. sim. Então ele ajudou muito no pontapé inicial ali. Sim. Eu não tinha noção nenhuma, eu só era funcionário, então a única coisa que eu fazia era programação, era o Uhum, que eu enxergava, né? Não uhum. enxergava nada Sim. de como funcionava uma empresa, não fazia Gestão, ideia né? de Sim. gestão de empresa. Não sabia vender, nunca fui vendedor, até hoje não sou vendedor, Caramba! não sei vender. Nada Mas, parecido cara. com os arquitetos, nada, Não, né? eles Não, sabem, eles sabem. Nenhuma Eles sabem. semelhança, né? tudo Vocês isso, sabem. exatamente. Não, no curso de vocês lá, eu me vi exatamente lá na mesma cadeira deles lá. Não era porque eu tava lá como patrocinador, ó, aquele ali sabe tudo. Sabe nada. A gente não sabe nada. Que legal, cara. A gente sempre tem o que aprender, na verdade, né? Exato. Eu acho que a questão é essa, a gente sempre tem que aprender, mesmo que a gente Exatamente. saiba. Mesmo que a gente saiba. O quanto mais eu sei de automação, menos eu sei. Essa é a verdade. É. Uhum, Porque é um mundo surreal que não tem limite, não tem fim. uhum. Mas aí então, nós começamos em três, o Elton logo saiu, ficou eu e o Maicon. A gente tinha uma mão de obra terceirizada, né, que a gente contratava por obra que a gente precisava para a parte bruta, né, de passar fio, montar quadro. Na verdade, montar quadro eu que mesmo montava, né, ficava pronto no escritório e eu mandava para a obra e o terceirizado só instalava ele lá na obra. Então a gente começou assim, Uhum. vendendo mão de obra. A Boa. gente não tinha dinheiro para investir, né? Tipo, vou abrir um showroom incrível, vou pegar aqui R$ 500 mil para abrir um showroom incrível. Não. A gente começou com R$ 5 mil, ferramenta. Então a gente comprou ferramentas e começamos a fazer as instalações e correr atrás de parceiros, Que né? legal, cara. E vocês foram um dos primeiros, inclusive, É né? mesmo? Com certeza. Olha Foram um aí. dos primeiros a acreditar na gente, né? Loucos, completamente loucos. Não, é que você mostrou A uma gente. estrutura tão grande ali, não, porque a gente faz, a gente não sei o que. Falei, como os caras devem Não, ser deve ser gigantesco, né? grande, né? Não tem jeito, né? Viu? Vendedor. Isso O aí. Michael era bom, né? O Ele Michael era é, bom cara, vendedor. ele é. Ele Ele é. é. E eu tava junto com ele, aprendendo com ele, porque o Michael tem 6 anos, né, de diferença. O Michael já tinha viajado horrores, já tinha trabalhado em empresas gigantescas como Petrobras, já gerenciou muita gente, né, em outras Uhum, empresas. E aí teve uma época que a Petrobras quebrou. uhum, Então foi a época que a empresa que ele trabalhava era terceirizada, a Petrobras, acabou sim. fechando, então ele saiu e ele tava em casa à toa. E aí eu falei, por que não, né? Vamos começar. E a gente começou lá em 2017. 2017. Começamos na sacada do apartamento dos nossos pais, no caso.
Na sacada do Tá apartamento dos pais do brincando. Mike. Adoro É, ouvir essas histórias. eu tenho todas as fotos, né? É a garagem moderna, né? exatamente. Steve Jobs começou na garagem, aí morava no prédio e foi na sacada. Na sacada. Então a Excelente. gente montou o nosso escritório na sacada, ali dos pais dele. Minúscula, cabia só uma mesinha para ele sentar e no outro lado a outra minha mesinha e as ferramentas espalhadas ali naquele espaço que sobrava. Caramba, Era isso que a gente tinha. que legal. E a coragem. Lógico. E a gente não começou aqui em Maringá, né? Porque Maringá o custo de vida é muito alto. Uhum. Então a gente começou em Cianorte, que é onde a nossa família tá. Sim. Então nós começamos lá em Cianorte. Inclusive o CNPJ até hoje tá em Cianorte. Sério? Nosso CNPJ é de Cianorte. Nunca mudei pra cá. Fiz essa transição, né, do CNPJ. Tá lá ainda. Porque tem um ponto comercial lá também, é Sim, mais sim, fácil, sim. né? E aí a gente foi atrás de parceiros, na coragem. A gente tinha conhecimento, o Michael super falava bem, e fomos atrás de arquitetos, né? Que a gente sempre quis fazer as parcerias com os arquitetos pra gente conseguir chegar nos clientes que a gente precisava. Uhum. Porque a gente vendia um produto caro, né? Sim. Então era muito difícil. A gente vendia um produto de primeira linha e não tinha como eu mostrar isso. Não tinha um showroom pra demonstrar, pra E encantar. querendo ou não, cara, 7 anos atrás, hoje a automação ela já tá Exatamente. muito mais conhecida, né? Sim, a Alexa, né, ajudou muito. Exato. Depois que lançou a Alexa, Mas 7 anos, cara, pô, você tinha que explicar mesmo tudo. Foi abrir mata mesmo, né? Foi. Desbravar. Exatamente. Então a gente ficava muito nessa ponte, né, Maringá, Cianorte Maringá, para atender os clientes. Ainda bem que eu tinha esse conhecimento dos clientes já, porque eu era programador na outra empresa, então eu já tinha esse contato. Então os clientes me procuravam para terminar essas programações ou para fazer alterações Sim. nas programações, né? Olha Depois aí. da casa pronta, sei lá, um ano depois, o cliente decidiu fazer umas alterações, mudar um equipamento, colocar um equipamento novo. Então ele me chamava porque eu tinha esse conhecimento daquele tipo de automação que era instalado. Uhum. Então começou daí. Eu comecei a vender a minha mão de obra. Eu nunca vou esquecer que eu cobrei. Vou falar de valores. Pode falar, pode falar. Eu cobrei de um cliente 30 mil reais para refazer a programação da casa dele inteira. E esses 30 mil reais foi primordial para iniciar a atual. Eu atendo esse cliente até hoje. Que massa, Semana passada eu fui Massa. fazer umas alterações na casa dele, que legal, cara. de 7 anos atrás. Ele nunca contratou outro. Sim. E aí a gente começou. E a gente não tinha dinheiro, né, para investir numa empresa no momento. Então a gente precisava vender primeiro para conseguir, tipo assim, vender, né, o almoço para comprar a janta. Cara, como é gostoso ouvir essas histórias. Por isso que eu Sim. gosto de começar pela história. Porque às vezes a pessoa chega, ela conta porque ela traz o know-how e tudo. E quem tá assistindo pensa assim, nossa, né? Nossa, A não vou pessoa- começar eu porque nunca- a pessoa tem que ter começado do berço E de é ouro. muito exato. legal quando a gente escuta, porque eu acho que quem tá em casa vendo, assistindo, fala assim, poxa, olha, ele conseguiu, eu também consigo. Olha como ele começou, da mesma forma que eu, né? As coisas são assim, e aí a gente vai perdendo o medo, né? Sim, A gente se inspira. exato. Vai com medo mesmo. Essa é a frase do final. Não, sem medo dá problema. Hoje em Tem que ir dia, com medo, cara. hoje Sem em medo dia é eu cagada. falo assim, vai com fé. Hoje em dia eu falo assim, você tem o medo, então vai com fé, porque Mas o Não medo é tem bom, jeito, cara, né? porque o medo te faz pensar, te faz tomar decisões Sim. racionais e tal. Agora, se você não tem o medo, aí vai dar perigoso, erro. vai fazer Vai dar cagada. erro, vai perigoso. acelerar errado. né? Pô, que legal, cara. E aí Por que você nunca contou a isso pra gente- gente? Você tá contando isso agora, Então, cara. a gente nunca quer contar as nossas fraquezas, né? A As gente nossas- conta a nossa direto. A gente sempre quer se demonstrar, né? Tipo, Sou bom, né? sou sólido, sou forte, pode contar comigo. Mas isso é legal, porque pra gente ficar sólido, a gente precisou passar Passar por por muito perrengues, Uhum. né? E não, eu acho que, né, Guga, não existe vida sem isso. Uhum. E o que mais treina a gente são os perrengues. E todo empreendedor, ele mais fracassa do que acerta, né? E a gente tem histórias de muitos famosos
que fracassaram, que faliram diversas vezes Para conseguir Sim. para chegar. conseguir chegar lá. Então a gente tem que. É legal a gente falar sobre isso, porque muita gente às vezes fracassa e desiste porque acha assim, eu não consegui. Na verdade, você só aprendeu um jeito que não dá certo. Sim. Você vai fazer de outros jeitos e talvez você aprenda 5 maneiras de que não dá certo aquele negócio. E na sexta funciona, É. né? Exatamente. É legal que eu tive a experiência da outra empresa que eu trabalhava, porque eu via essa empresa não dando certo. Uhum. Então eu já comecei com essa vantagem. Eu peguei eu sempre fui muito. Não sou muito de falar, né? Vocês sabem que eu sou bem tímido. Observador. Péssimo pra falar, pra me expressar, mas eu sou muito observador. Então, eu absorvi nessa empresa o jeito de como não trabalhar. Eu Boa. já sabia que esse caminho não deu certo. Boa. Então, eu tinha que fazer diferente. Então, foi daí que partiu o jeito que eu trabalho hoje e que tá funcionando, né, nesses E 7 hoje anos. você tem um showroom maravilhoso. Ele tem uma Tem, casa, cara. gente, inteira automatizada. Ao invés gostoso. de abrir uma loja, ele Exato. automatizou uma casa inteira. Ou seja, o cliente vai lá e vê a casa funcionando. E ele consegue identificar a casa dele. Então eu achei genial também. Essa é a ideia. Foi muito boa, cara. É. Muito boa. A gente tinha uma vantagem quando a gente começou. O Maicon tinha um cartão de crédito sem limite. Isso E a ajuda gente tinha- muito. é. Isso ajuda muito. Teve um pouco de coragem e esse cartão de crédito dele. Boa. Aí o nosso primeiro showroom, nós abrimos lá em Porto Rico, né, que é Uhum. uma cidade aqui próxima. Sim. É uma cidade que estava super em ascensão, né? E até hoje Ainda está? ainda está. E a gente viu essa oportunidade lá de abrir esse showroom com um tio nosso que mora lá, como sócios. Ele tem uma imobiliária e ele abria o espaço da imobiliária dele. Então a gente viu ali uma oportunidade de fazer a automação dessa imobiliária Sim. e, quem sabe, atender clientes lá. Uhum. Esse foi o primeiro showroom nosso, primeira oportunidade que a gente conseguiu ver de não gastar tanto dinheiro e ter um showroom para conseguir demonstrar. E deu certo? Foi bem utilizado ou não? Não, Nem... não, Ó, o fracasso. Fracasso é bom, cara. não deu certo. Eu acho que eu atendi, talvez eu fiz uma venda lá, Caramba. mas não deu certo. Por quê? Os clientes não estavam lá. Os clientes Eles iam para lá estavam no aqui. final de semana, no feriado. É. Então, Mas não abria. não faz sentido, não fazia sentido. Aí, beleza, ficou lá, meu tio usou o espaço, tá até hoje montado esse espaço. Se você for lá no Surubim, que é o restaurante na beira Uhum. do rio lá, o mais conhecidinho, do lado direito tem um boteco e em cima é um sobreloja. Tem lá escrito assim na sacada atual, tá até hoje montado o showroom e o Você tá escritório lá, brincando, cara. Fechado. fechado. Caramba. Não utilizamos, foi legal, foi uma experiência boa, né? A gente teve a experiência ali do primeiro showroom, de como ficaria, mas não deu muito certo. Entendi. Aí a gente já começou a mudar a estratégia de novo. Começou a pensar como que a gente ia fazer. Enquanto isso, a gente conseguiu vários parceiros, né, arquitetos. Vocês confiaram na gente, a gente teve uns outros que trabalham com a gente desde então, desde o começo que a gente conseguiu as parcerias. E com isso a gente ia fazendo vendas. A gente conseguiu clientes. Um dos primeiros clientes foi um Heritage. Boa. Absurdo. Heritage, para quem não é de Maringá, é um apartamento altíssimo padrão. Aqui, quantos metros quadrados, Guga? 380. 380 metros quadrados, né? Um apartamento de altíssimo padrão aqui Na em época Maringá. era o Na maior. época era o Exato. maior. Era o maior dos novos, né? Existem maiores, mas são antigos. Mas uma coisa que você falou aí, Nathan, e que acho que vale frisar para quem está entrando nessa linha do empreendedorismo, que está assistindo, é que a primeira não, mas uma das falhas que aconteceu, e eu não gosto da palavra falha, porque a gente aprende, então ela não é. Porque a falha dá a impressão de que é errado e que é descartável. Sim. E não é. O que a gente menos descarta são as falhas, porque são as falhas que faz com que a gente aprenda e se reconstrua e replaneje as coisas, né? Só que você falou uma coisa, a gente abriu o showroom, a gente planejou tudo e tal, e não funcionou por quê? Porque o cliente não estava lá. Então, muito arquiteto comete esse erro também. Olha, porque esse erro é a gente olhar para si mesmo.
A gente olhar para o que a gente oferece e a gente saber que a gente oferece um bom trabalho, a gente saber que a gente é bom naquilo que a gente está fazendo. E aí a gente fica olhando para si e pensando, preciso mostrar isso, preciso fazer isso. Então, muito arquiteto que só olha para o próprio portfólio, que só olha para si próprio, né? E esquece de olhar pro outro lado. Isso também importa. Olhar para si também é importante para você se profissionalizar, para você se capacitar, enfim. Mas é muito importante que você olhe para o cliente, que você olhe para quem está do outro lado, porque o cliente ele não é só quem paga as suas contas, o cliente é quem é tua realização profissional. Eu falo para os arquitetos, é a premiação no final do ano, é o cliente que te traz isso, né? Então, se o cliente é tão importante assim, praticamente mais importante que a gente mesmo dentro de uma empresa, né? A gente tem que olhar para ele. E a maior parte dos arquitetos erra olhando para si. Boa. E aí, esse exemplo que você trouxe, eu enxerguei isso, que eu falei, cara, olha, o cliente realmente, lá em Porto Rico, é uma cidade, para quem não conhece, é uma cidade de veraneio, que é aqui próximo de Maringá, tem um rio, é a praia de Maringá, né? Fica a 200 e poucos quilômetros daqui, e o pessoal vai para lá no final de semana. Então, se naquele momento você tivesse olhado para o cliente... Não teria tomado essa decisão. Isso, e a gente também fez isso, eu tá? não achei uma decisão errada. Não, tá, é por isso que eu falei Às no vezes começo que eu tenho era medo da o palavra caso errada. de abrir final de semana, de Isso. tentar levar o Tem que cara trabalhar lá, só no final de inverter, semana, tentar exatamente. tirar ele da família dele, é um pouco mais complicado. Isso. Como? Vou fazer um evento no meu showroom para quem tá lá final de semana. Exatamente. O abrir lá não foi errado, né? O uso Isso. talvez foi uma decisão errada. E é o que eu tô te falando, que o errado também não é errado, entende? É só uma forma de aprender. A gente tem que tirar essa coisa da cabeça de que erro é ruim, de que falha é ruim, de exato. fracasso é A ruim. ideia talvez seria Entende? automatizar um restaurante novo que vai abrir lá. Isso. É uma boa. Isso. E aí, quando a gente olha para o cliente, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla. E a gente também fez isso, né, Guga? A gente também errou em coisas assim. Não, Né? não vai falar isso aí gravado que a gente errou, não. E é isso, e a gente vai aprendendo, né? A gente errou ontem. Mas o legal do Fora do Cubo, que é o que a gente quer trazer aqui, a alma do Fora do Cubo, é encurtar caminhos do arquiteto, ou até de outros profissionais que nem sejam da área de arquitetura, mas que estão começando a empreender, trazendo reflexões nesse sentido. Coisas que a gente passou, coisas que as pessoas que vêm aqui, como você, contar a história e passaram e falar sobre os erros, sobre os acertos, de forma que a gente consiga encurtar o caminho dessas outras Exato. profissionais, né? Sim. Muito bom, meu querido. O que mais sobre essa trajetória? Se bem que você tá no meio ainda, né? mesmo. Então, vambora. Conte-me mais. A gente abriu lá, não deu certo, e aí sempre a vontade era abrir aqui em Maringá, né? Claro, há 7 anos atrás, hoje Cianorte já tem público, né, para isso. Mas há 7 anos atrás era um ou outro que queria investir. Sério, cara? Mas Cianorte tem um público bom, grandes empresários e tal. Tem, mas Mas a cabeça não era boa, entendi. até hoje, inclusive, eu sinto que Cianorte é mais devagar. Entendi. A gente tem cidades do mesmo tamanho que são muito mais, que a gente tem muito mais clientes. Igual Paranavaí, Moarama, Campo Mourão. Olha aí, cara. É absurdo, assim, não sei por que É a Cianorte... cultura local, né? Então, assim, pra gente, a gente já tinha entendido que Cianorte não ia dar certo. Uhum. Então a gente nem tentou abrir showroom lá pra atender, né? A gente só tinha um escritório lá, mas a gente não recebia os clientes. Era só pra gente conseguir Operar. trabalhar, operar. Então a gente correu atrás disso. Não deu certo lá, a gente começou a fazer as vendas, igual eu falei, a gente fechou um Heritage, uma venda gigantesca, uma cliente incrível, né? Deus também coloca as pessoas certas no nosso caminho. Exato. É por isso que eu falo, vai com fé. Precisa de um empurrãozinho ali, senão não daria certo. E foi uma venda gigantesca, na época foi tipo 150 mil reais. Pô, de 7 anos atrás, Há o dinheiro 7 pra anos ter. atrás era muito dinheiro. E Hoje aí... compra uma coxinha e uma coca. Exatamente. Não comprei um carro, né, direito. É verdade. Mas era um dinheiro bem legal, então a gente conseguiu. E aí, com isso, a gente também mostrou, né, através das redes sociais, que a gente estava evoluindo e que a gente tinha um heritage. Olha só. E então ajudou muito a gente Boa. a começar. Boa.
Aí foi vendendo, fazendo vendas pequenas, menores também, né? Sim. Que também são importantes. Sim. Até que a gente encontrou vocês, né? Nosso legal. primeiro showroom foi no espaço de vocês. É verdade. A gente saindo da sala ali na Humaitá, né? 120 metros, se eu não me engano. A gente saindo. Não, 120, né? Era 140, acho que era, né? É grandinho verdade. lá. 120 livre mais os banheiros, é verdade. Era bem E grandinho. aí a gente saindo, você mandou mensagem, né? E aí, vai alugar pra alguém e tal? Não sei o que, você já entrou. É verdade, Exato. cara. A gente viu o espaço, né, lá, gostamos do espaço, já estava super pronto. A gente viu que não ia ter que investir em muita coisa, né, de estética, porque já era uma arquitetura. Sim, Então já era algo que ia chamar a atenção dos nossos clientes quando eles chegassem lá. sim. Mas era óbvio que a gente não tinha dinheiro para decorar aquele espaço incrivelmente, fazer a automação de tudo. Então a gente montou a sala de reuniões, né? A gente montou a sala de reuniões, fez a automação da sala de reuniões, colocamos um som, um ambiente super básico ali, só para quando o cliente fosse e falar, ó, tem som ambiente. O que você quer, né? A gente também tem outros tipos, né? Uns Boa. mais caros, mas a gente não tinha instalado. E a gente ficou atendendo nessa sala de reuniões lá, enquanto que o restante do espaço vazio. Né? Vocês deixaram as mesas lá, né? A gente, na época, Aquela outra, o setor onde ficava a nossa equipe, você não fez nada. vazio. Na Sério, época, cara? ficou um tempão. Era só a sala de Era reunião. só a sala de reuniões. O cliente entrava na sala de reuniões, eu mostrava aquilo ali. Aí você mostrava as mesas vazias. Não, é que a equipe tá em obra, não Não, sei o que. a gente escondeu a parte ali. A gente escondeu aquela. Pô, podia falar que tava todo mundo montando obra e tal. Que ia estar montando um espaço novo ali, né? Mas foi muito tempo só na sala de reuniões. Bastante tempo até a gente conseguir montar aquele outro espaço ali atrás. Vocês chegaram a conhecer? Não, a sala de trás eu nunca vi, Foi cara. muito rápido. Foi muito louco, assim. Você ficou quanto tempo lá? Naquela sala comercial? Deu. Acho que 3 anos. 3 anos. Acho que uns 3 anos a gente ficou ali. Demorei muito pra montar ela, muito mesmo, né? Porque a hora que eu consegui um investimento pra isso, porque a gente tinha um projeto, Uhum. né, daquela sala ali do fundo. A ideia era transformar aquilo ali para que o cliente se sentisse numa casa. Então a ideia era uma sala de TV integrado com uma sala de jantar. Então o cliente ia se sentir numa casa, ia ter o home cinema. Então a gente montou lá home cinema, a gente montou som para uma sala de jantar e toda a automação de cortinas, ar-condicionado, TV. Então a gente conseguiu montar aquilo ali. Tá. Mas depois de um tempo a evolução foi tão rápida que aquilo ali ficou obsoleto. E aí, depois de 7 meses, 6, 7 meses, a gente já começou a procurar outro lugar. Você Já não- fala obsoleto o espaço o físico, espaço não a físico. tecnologia. Exato, o espaço físico. Foi muito engraçado, que o sonho era montar aquilo ali, Aham. mas aquilo ali ficou pequeno, muito rápido. Caramba. E aí eu falei, gente, E aí é que tá também. Vocês foram empreendedores ao ponto de perceber e tomar decisão, porque muita gente, muito arquiteto fica preso eu tomei essa decisão, agora eu vim pra cá, eu tenho que ficar, porque olha o Acabei de investimento que eu gastar, fiz, é. acabei de gastar, e fica preso e não toma decisões importantes. Então a importância da gente estar olhando sempre pro futuro, um passo à frente do que vai acontecer e tomar decisão hoje pro que vai acontecer no futuro. Então, essa é outra falha que muito arquiteto comete, Exatamente. entendeu? Que é ficar apegado àquilo que criou, que acabou de montar. aquilo que acabou de montar. E eu acho Nossa. que nós, arquitetos, nós somos muito apegados às próprias criações. Sim. É comum a gente ouvir arquiteto falando que o projeto que ele fez, ele é um filho, né? Ai, meu filho nasceu, porque a gente é apegado à nossa criação. O cliente alterou. Alterou meu projeto, como assim? Meu projeto. Tipo assim, a gente tem esse apego. E pra gente, por isso que a gente fala, né, Guga, sempre, em tudo quanto é curso, palestra, treinamento, que a gente precisa virar a chave da forma que a gente se vê, né? A gente se vê como arquiteto. Mas a partir do momento que você abre o escritório, você é empresário, você é empreendedor. E aí, quando você começa a pensar com a cabeça de empreendedor, você faz o que você fez. Que é o seguinte, fiz todo o investimento aqui. Faz só 6 meses, mas eu já tô percebendo que eu preciso mudar. Você não se apega àquilo que você fez. Você faz o que tem que ser feito. Sim, foi exatamente isso. Acho que eu não sei como que eu tive tanta coragem assim também na época, mas a gente tá. Acho que na correria do dia a dia você acaba se forçando a isso, né? É. Então eu tive que tomar aquela decisão. E eu só fiquei mais tempo porque eu demorei pra achar um outro lugar. Porque a ideia já era pegar uma casa, né?
Mas não poderia ser qualquer casa. Lógico. Sim. Não tinha Lógico. como ser qualquer casa. Então, demorei muito pra achar aquele espaço ali, aquela casa, que se encaixasse também no valor que a gente queria gastar. Eu acho que eu visitei umas 15 casas. Eu conhecia todas as casas que estavam para alugar em Maringá, num padrão legal, né? Sim, claro. Fui visitar várias, até que eu achei aquela ali, tinha um espaço, aquele espaço lá do fundo, né? Ali é show de bola. Falei, cara, essa casa aqui. Na verdade, eu fui ver essa casa sem expectativa nenhuma. Era a casa que eu falei, não vai dar certo. Muito engraçado, né? Falei, gente, essa casa, eles estavam pedindo super caro no aluguel. Falei, não vai dar certo, a gente vai lá perder tempo. Aí foi, a gente viu a casa, eu falei, não, é perfeito a casa. A gente gostou, tem potencial, ela não tinha nada, era super crua de decoração. Sendo que eu tava com a minha decoração lá toda montadinha, planejados, cortina do tamanho certo, Eita. que tudo é muito caro, né? Aham. Decoração, ambientação, vaso, tudo bonitinho. Eu falei, cara, e aí, né? Vou pegar tudo isso, jogar fora e começar do zero de novo. Mas foi. Que A massa. gente achou essa casa, a gente mandou a proposta no aluguel e aceitaram. Então as coisas foram dando certo. Isso faz 2, 3 anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos que a gente tá nesse espaço, nessa Boa. casa. E até hoje não tá pronta. A gente sempre tem que mudar, a gente Isso que sempre eu ia tem falar, que- você Eu- trabalha com automação, amanhã vai sair outra coisa, depois de amanhã sai outra coisa. Exato. Você nunca vai terminar. Todo dia E tem não só novidade. isso. No mundo da arquitetura, como a gente está inserido nesse mundo, evolui muito rápido. É um revestimento novo, Natan, a gente consegue decorar o que saiu na Revestir do ano passado, já tá chegando a próxima. é loucura, E vai mudar tudo de novo. é um absurdo. E aí eu fico vendo, né, porque a gente trabalha com obra, a gente fica vendo as obras de vocês, né, dos arquitetos, aquelas coisas maravilhosas, e a gente fica querendo para nós também. Esse é o problema. Aí eu vou na obra e falo, poxa, mas a minha decoração já tá Já muito passou. velha, eu vou querer trocar tudo isso de novo. Cara, E que foi massa. isso, a gente tá nesse espaço já há 2 anos, tem muitos outros sonhos, muitas outras vontades, é só o começo, na verdade. Boa. Não cheguei lá ainda. Tem muita coisa que eu quero fazer, muita coisa que tem pra colocar, pra mudar, pra impressionar, pra... Não tem fim. Com Legal, automação é isso, a gente não tem fim. Que legal. E não vai parar por aí. Que show, amei conhecer sua história, gostoso negócio. Boa. Poxa vida. Porque E eu a tô bravo é gente que ele se nunca conhece há contou tanto isso. tempo e, Pois é. né? Vai contar aqui. É isso. Nossa, que legal. E eu acho que esse papo sobre nunca chegar lá, eu acho que esse nunca chegar lá é o que traz sentido pra nossa vida, sabe? Exato. Eu acho que é muito gostoso você acordar cedo e ter um lugar pra chegar. É, E eu acho que chegar naquele lugar, se ele fosse um lugar estático, ainda bem que não é, se ele fosse um lugar estático, ele não teria graça. Porque eu penso assim, se a gente chega, é conversa filosófica agora, mas se a gente chega num lugar, por exemplo, se eu, cheguei aqui no lugar que eu queria chegar, eu acho que deve ser terrível, eu não ia poder dar um passo pra esquerda, nem pra direita, pra final, eu estou no lugar que eu tinha que chegar e eu não posso sair daqui. parece que E eu acaba o acho que sentido, né? e eu acho que a gente aceitar que a vida é esse movimento, que a gente está em movimento e que é isso, é sobre isso, né? É. E é muito Cara, bacana. Mas isso é. O empreendedor, ele tem isso. Ele não consegue mudar isso, né? Mas assim, é o empreendedor que a gente admira, o empreendedor, Exato. porque existe o empresário e o empreendedor. Que eu ia São falar, diferentes. ia falar isso agora. A gente tá na mesma situação que o Natan. Pra que a gente tá fazendo um escritório novo que é o dobro de tamanho? É. Pra arranjar Vocês sarna. acabaram de montar um também. Não, e não Investindo, precisava, tá? tá? Investindo. Consolidado, equipe formada e não Sim, sei o espaço quê. perfeito. Tranquilo. Parecia ser perfeito. Exato. Aí a gente olha um pro outro e fala, vamos aumentar, vamos arranjar mais dor de cabeça pra gente? Vamos, porque a gente é trouxa, é isso, vamos. O isso, empreendedor é isso. tá sempre criando e tá sempre buscando um lugar que ele quer chegar, porque ele sabe que ele pode melhorar, ele não se conforma com com o que ele tem, né? Ele sempre sabe que ele pode O problema melhorar. é que a gente enxerga um vazio ali e fala, cara, não é possível que ninguém vai fazer esse negócio, eu vou fazer. Não, difícil segurar. louco. A gente, não sei, eu penso muito assim, de querer sempre mudar, sempre querer o melhor. É engraçado que eu tenho as pessoas que me ajudam, né, no showroom, né? Tem a mulher que organiza, por exemplo. Ela vai organizar o café do cliente. Ela fala, Natan, vai lá e dá o seu toque. Eu tenho que colocar a mão em tudo, até no café, até na posição das xícaras, porque parece que se eu não colocar a mão, se eu não mudar,
Ou, tipo, a xícara tá dessa cor. Na semana que vem eu não quero mais essa cor. Eu quero Caramba, outra cara. cor, porque já me irritou aquela cor. Eu já fico tipo, gente, como assim essa cor? Eu não quero mais essa cor. Pra mim Tá tava parecendo bonito a semana gente aqui, né, passada. Thaís? Eu ia A falar gente isso trocou agora. todos os copos, as xícaras, a gente foi lá na Casaro, a Casaro trouxe pra gente Aí, muito bonito, inclusive. Essa aqui eu adorei. Não, eles tinha outra ali que trouxeram. tinha 3 meses de uso. As Tinha meninas, tá 3 na hora de meses. mudar. Eu falei, meu Aí eu Deus. falei, vamos mudar, vamos voltar lá na Casaro, pegar. Eu falei, vamos pegar roxinho, da cor de fora do cubo e tal. Aí eu faço Aí financeiro, a Thaís né? foi lá. Eu faço financeiro. De Ixi. repente a Thaís vem lá. Guga. Foi lá, velho. Não tem coisa Lá, velho. Então, Essa é eu a pior falei, vai, parte. Thaís, vai lá e... Lá, vem. O que vocês querem? Não, é que a gente viu uma taça roxinha na cor do fora do cubo. Ah, tá. Ah, Tá. Tem 3 meses a outra. Aí, ó. Você acha que eu O consegui Natan segurar? entende a gente, Thaís. Você viu, né? Não, Natan é- Eu falei não, tá? Aí- Isso aqui eu falei não. Ah, é? Tá, Mas ela tá aqui do cafezinho mesmo aí, Natan. jeito. É a vida, né? Mas e a decoração também, né? O vasinho. É o vasinho. Cara, quase que você serviu café na água. Isso aí seria legal. É o vasinho de flor que fica na mesa e eu já cansei daquele vasinho. Eu já pego um outro que tava lá na frente e jogo lá na Cara, mesa. mas falando sério agora, se você não tem aquele vasinho de planta ali, aquele detalhe, parece que a sua automação não tá perfeita Exatamente. pro cliente. Exato. Mas Porque o cliente quando ele nota, tá? chega, ele Sim, nota. O cliente nota. Porque quando ele pode chega, não ele se perceber, mas inseriu, ele né? sente. Ele entrou naquele ambiente acolhedor. É. Tira a decoração, cara, é só tecnologia, tá? Eu vim ver tecnologia. Com a decoração, eu falo, não, eu tô numa casa que funciona tecnologicamente. Muda tudo. Ele vive uma E muda tudo. experiência. E quando a gente mudou, essa era a ideia. Eu não quero que o cliente senta ali para conversar comigo ali naquela área gourmet, Uhum. que é o nosso escritório de atendimento. Eu não quero que ele se sinta comprando algo, gastando com algo. Eu quero que ele sinta na casa dele ali. Sim. E ele quer aquilo ali, não importa o valor. Então, esse é o rumo que a gente tomou. Cara, e vou fugir um pouco do que a gente tá conversando, mas só pra você ver como a coisa. Essa inserção do cliente, essa imersão do cliente muda tudo. Sabe a Dani, né, da Sierra? Aham. Eu tava conversando com ela recentemente. Ela falou, Guga, eu coloquei 6 vasos lá. Eu vendo móveis, né? Coloquei 6 vasos lá pra deixar decorativo, pra deixar bonito. O cliente entrou na minha loja, viu todos os móveis, escolheu, deu 150 mil de móveis e falou, só fecho com você se você me vender o vaso. Eu falei, mas eu não posso vender o vaso. Eu não tenho no meu catálogo, não tem como eu emitir nota fiscal, não sei o que e tal. Eu falei, dá seus pulos. Se vira. Eu que quero esse aquele vaso. É. Mas Ela teve que vender o vaso, cara. Mas é. O isso cara, interfere na ele entrou, experiência. ele sentiu a casa, falou, eu quero a Isso. decoração. É. O móvel ficou legal, porque o vaso do lado ficou legal. Eu quero os Sim. dois. Isso interfere na experiência. Você sabe que uma coisa lá no escritório, e aí isso a automação de vocês, né, que possibilitou isso, e eu amo. A gente tem 2 salas de reuniões na entrada ali, com a vista pro bosque ali, né? Uhum. E direto, como eu tenho trabalhado com algumas coisas que exigem muita concentração. Então, direto, eu tô pegando o meu computador e indo para uma dessas salas de reuniões, porque daí eu não tenho o estímulo visual da galera passando e tal, eu consigo me concentrar. Só que volta e meia entra uma reunião ali de um cliente. E aí eu fico observando. Porque, gente, lá no nosso escritório, Natan que fez tudo lá, né? Posso falar? Posso contar? Pode. O cliente chega e aí chega uma pessoa para receber, o arquiteto fala assim, olha, o nosso convidado chegou, a TV Pra Alexa, né? sobe, a cortina desce, a música toca, A luz ajeita. tudo assim, sabe? Eu falo que falta só o café servir sozinho Aí assim, era na top, mesa, aí né? era top. E aí eu fico observando o cliente. Eu olho o cliente, aí a pessoa sai, né? E o cliente olha assim pra outra pessoa que tá. Nossa, que legal. isso. E você vê que ele se sente especial, Aham. né? Cara, a última que a gente passou disso aí foi com o pessoal do Eurogarden, né? E os caras, pô, estão acostumados com um negócio de primeira linha, né, luxo e cara? tal. De viajar o mundo inteiro e... Pô, quem é de Maringá sabe de quem nós estamos falando. Aí eles chegaram na reunião, fez todo esse cenário, né? Não falaram nada, sentaram, beleza. Deu, agora na última reunião que a gente foi lá, que toca quase que eu falo palavrão, a que manda em tudo, falou, não, porque a gente tem que fazer um negócio igual do Arquitetura Cubo, porque é muito elegante aquilo, o nosso convidado chegou e faz aquele clima, nós temos que ter, como é que a gente não tem e tal, no meio da reunião com um monte de gente, sabe? Então você vê que pega, cara, Sim. acerta, a pessoa não fala nada, mas
E ela aí, entendeu. e aí É a bem gente já legal. tá entrando no tema aqui, automação, né? É, boa. Vamos falar de A gente técnica falou da agora. experiência que a automação ela realmente oferece, mas, Nathan, como que você define automação? Na verdade, a automação é Alexa. É, Já vamos começar com essa polêmica? Não, a Alexa não é automação, cara. Tira isso da cabeça. Exatamente, Alexa não é automação, gente. Existia automação há 30 anos atrás, a Exato. Alexa tem poucos anos, né? Então, a automação, na verdade, ela é o controle dos sistemas da sua casa. Então, você tem ali o controle de ar-condicionado, de luzes, cortinas, sistemas de som, controles de eletrodomésticos. Então, a automação é esse gerenciamento e o controle inteligente desses sistemas. Eles podem ser através de um toque num celular, num aplicativo, ou nos interruptores, né, da automação, ou isso pode trabalhar sozinho, né? Se você deixar programado, essas coisas podem acontecer sozinhas, em como determinados horários você programa. exato, pode ser com determinados horários, igual você comentou, tipo, a cortina abre todo dia, 8 da manhã, e aí fecha meio-dia porque bate sol. Pode ser dessa forma, como pode trabalhar com sensores e fazer tudo sozinho. Por exemplo, sente a temperatura, subiu acima de 26, liga o ar e desce para 23 automaticamente. Que legal. Bateu o sol ali naquela janela, o sensor já percebe que precisa fechar a cortina. Então, se você quiser que uma edificação trabalhe sozinha, principalmente em ambientes comerciais, é possível com automação. Então, não tem limite, né? A gente trabalha muito focado no residencial, mas quando a gente passa pro comercial, para grandes edificações, a automação é primordial. Não tem como uma edificação grande, né, igual, por exemplo, o Sicredi novo que abriu. Sim, sim, É um banco gigantesco. Como que aquilo ali trabalha sozinho, sem automação? sim. Não tem como, né? E ficar à mercê de decisão de pessoas que estão dentro, né? Abre a Exato. persiana, Mas você abaixa a sabe persiana, que- mudar. Olha só, até para o mercado residencial, né, a gente tem os pets. E eu vou falar isso porque o meu namorado, ele tem, né, 2 cachorros, uma gata, e isso porque mora num A apartamento gata é você ou pequeno. Não, eu sou a gatona. Ah, Mas aí, que você sabe o que acontece, Guga? Ah. A gente tá, às vezes, tá viajando, tá? Ele para e olha, como que será que tá a temperatura lá em Maringá? Aí ele olha, aí ele vai no celular e liga o ar-condicionado pros cachorros Ah, dele. não faz isso não. Liga a TV, Ele para tem o cachorro se sentir sozinho. Ele tem um quarto para os cachorros, ele liga, ele faz tudo isso Caramba, pelo cara. celular. Aham. Aí agora, você tá falando que dá para fazer isso programado, né? Ah, a temperatura elevou, então ele liga sozinho. O Fabiano vai ficar louco, entendeu? Ganhou um cliente. Ganhou um cliente. E isso. assim, ele é da área de tecnologia, então ele entende um pouco, né? Não é a área dele automação. Ele entende um pouco. Outra vez ele foi lá e programou o meu Natal, né? Então eu chego em casa, né? E dou um comando de voz para Alexa, mas daí tá tudo automatizado. Então, Alexa, o Natal está chegando. Aí acende a luz do presépio, joga uma luz no presépio, começa a musiquinha, o trem começa a andar. Olha E aí. vira uma coisa, Você né? vê? É engraçado nessa época, né, que a gente está agora no fim do ano, os clientes estão comprando essas coisas que vai Sim. do Natal. E eles Bugigangas. querem integrar o sistema de Sim, automação. sim. É engraçado isso. Cara, E já virou É porque, rotina. é porque dá, a gente quer por que não? magia e a automação Exato. faz isso. se dá pra fazer, por que não? E eu tô citando isso aqui porque são coisas que às vezes as pessoas. São coisas tão pequenas, mas que as pessoas não pensam, os arquitetos não pensam, podem estar oferecendo pro cliente, né? Exato. Às Olha, vezes seu eles não- pet, como é que seu pet fica à tarde, em casa, no calor? Você não quer contratar uma automação? Entende? É a verdade. gente abrir e começar a olhar para além do A básico. gente Entender a vendia- rotina, né, do cliente e conseguir encaixar isso. A gente Com vendia certeza vai isso na banheira, né? Encher a banheira na hora que você tá saindo do trabalho, gelar a Também. cerveja, aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura da cervejeira. Pô, tô saindo do trabalho, eu quero chegar a cerveja gelada, já põe ela pra Exatamente. baixar a temperatura e tal. Mas pro pet, excelente, cara. São muitas Excelente. possibilidades. São muitas. Não Porque- tem como hoje não encaixar numa rotina. Aham. Então é um mercado gigantesco. E hoje já virou, pelo menos a infra, tem que ter na casa. Sim. Né? O quadro separado, a tubulação separada e tudo mais. Pode até não fazer, Aham. beleza. Mas a infra, uma casa nova,
sem infra de automação, cara, é que nem uma casa nova sem energia solar. Exato. É. Essa Você é a tá indo nossa luta. contra a situação. Sim. Conseguir mostrar para os arquitetos que isso é, se você não está colocando sua casa, a casa do seu cliente, Você vai está ser desvalorizando a casa do Você seu está cliente, errando rude. Exatamente. E, Tem que pensar na tecnologia. e falando nisso, a gente falou sobre coisas maravilhosas que a automação faz. E você acredita que a automação é um luxo hoje ainda? Não, né? Não tem como. Hoje eu sempre falo que é primordial. É claro que, igual carro, tem automação barata e tem automação cara, né? Automação voltada para o mercado de luxo, que é o que a gente trabalha. Mas qualquer pessoa consegue colocar automação em casa. Qualquer ser humano. Mas quando você fala barata, você não tá falando ruim. Ou tá falando ruim? O barato, São menos opções. na verdade, não. É igual o carro. O carro barato, às vezes, pode ser ruim ou pode ser bom. Uhum. Depende de quem está gerenciando esse carro, de quem está fazendo a manutenção desse carro. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, as automações baratas, que são normalmente o Wi-Fi, que o próprio cliente final compra, são acessíveis, mas a pessoa que está instalando precisa ter um pouco de noção ali, porque isso vai dar um pouco mais de manutenção. Tá. Entendeu? Então, se você não tem noção nenhuma, é bom você ter algum técnico que vai te auxiliar nisso, certo? Mas você consegue fazer automação, sei lá, com R$ 1.000 você faz muita coisa, né? Dessas. Tecla inteligente. Exato, tem tecla inteligente de R$ 100. Tem. Então é muito simples hoje em dia colocar automação, né? Que é diferente de uma automação de alto padrão, de luxo, que aí você já começa a trabalhar com a opção cabeada, o cliente não vai colocar a mão. As marcas que são para o luxo só vendem para empresas integradoras, né? Que nós somos um integrador. Então é um tipo de programação um pouco mais complexa. Não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso. Então o cliente final não vai colocar a mão nisso, nunca. Ele vai estar, né, dependente de nós para programar e deixar do jeito certo. São equipamentos mais robustos, que vai durar ali. A casa tem que durar 10, 20 anos sem reforma. Então os equipamentos vão durar esse tempo ou mais. Então são equipamentos caros, porém muito robustos. Mas, Dan, toda automação, ela é necessária, ela é refém, digamos assim, da internet? Ou se a internet cair, a casa continua? Então, essa é a grande diferença de uma automação barata para uma cara. A barata, o Wi-Fi, vai depender da internet. Então, quando cai a internet, você fica Esquece a automação. sem. E às vezes até perde, né, algumas programações. Desconfigura. Por isso que você tem que ter um pouco mais de noção ali quando você coloca esse tipo de automação. Sim. A cabeada, não. A cabeada não tem falha, a não ser que acabe a energia, né? Mas sim, claro. sem internet, o cliente continua Segue usando a o vida. aplicativo, as teclas. A Alexa vai parar porque ela depende da internet, né? Mas é um grande diferencial de uma automação Entendi. cabeada para sem fio, que é mais voltado para o luxo. E aí, quando a gente vai para o luxo, a gente tem muitas opções, né? De tanto equipamentos de automação, a gente está falando de automação, como na parte de sonorização, salas de cinema. E aí já é um mundo absurdo que vai de 5 a 1 milhão fácil. Depende da qualidade da caixa, depende da... Exato. É um mundo absurdo. E hoje a gente já automatiza os móveis, né? Então você chega na cozinha e fala que você quer fazer um chá, a gaveta abre, Não, mais do que isso, velho. Aquela onde tá a colher a Bom Tempo, preta por exemplo, tem colher um sistema. preta da marca tal. Aí ele abre a gaveta. A gaveta. Cara do céu, que A Bom bizarro. Tempo tem esse sistema e a Eu gente nunca mais vai vou lá. gritar pra minha esposa, amor, onde tá a colher? E aí você fez a pergunta, né? É luxo? Não é, gente. É praticidade no dia a dia. Pô, sensacional, É o velho. tempo que você ganha. E o que eles deixam de explicar é que o contrário também fala. A mão de obra tua lá, funcionária tá com as coisas na mão. Alexa, onde eu guardo o prato de sobremesa? Ela abre o local, tá Ela ligado? sabe o ponto. Exato. Ela Não existe abre mais a onde gaveta tá. certa Exato. para onde vai. Pô, é sensacional. Isso cara. é um fenômeno. E aí, sabe uma coisa que eu sempre falo? As pessoas valorizam o carro, né? Gastam um absurdo, às vezes, num carro. Aqui em Maringá é bem comum, você vê a pessoa com um carro de 500 mil, mas não investe numa automação. E aí eu falo assim, quanto tempo você vai passar no seu carro?
Uhum. Principalmente que nem uma cidade igual aqui, uma cidade de 400 mil habitantes, né? Você não fica muito tempo no carro para você ir se deslocar. Vai ser uma viagem ou outra que você faz. E quanto tempo você fica na sua casa? Quanto tempo você vai procurar essa colher preta que o Google falou, esse Eu nem xícara, esse procuro. Eu prato? pergunto pra esposa. E é o seu dia a dia. Então a gente tem que provocar, né, Sim, a cara. reflexão mesmo. A gente precisa pensar, né, no que eu Ninguém aqui estou tá falando que o valorizando. carro não é legal. Não estou falando que o carro não é Por legal, favor, Deus por me favor. livre, não Gosto é mais de isso. carro do que de automação. Pô, eu Não é adoro isso. carro, mas se eu não tenho dinheiro pros dois, qual que seria a prioridade? A gente- Automação é mais negócio, né? A gente tem que pensar sobre essas coisas, porque a gente vive na nossa casa muito mais tempo do que dentro do nosso carro. Exato. E vocês, como arquiteto, precisa ver isso, enxergar e conseguir passar pro Passar isso para o cliente. cliente. Tentar passar essa ideia e fazer ali. Outro dia eu tava vendo, né? Aí, conversas à parte aqui na nossa mesa de bar. Vai ter que cortar depois? Não. Não? Não. Então, A gente tem um casal, a gente tem um cliente, você vai saber, Casa Festa, pode falar nome? né? Aí, e eles são amigos da minha irmã, né? Aí outro dia, uma amiga da minha irmã, que é lá de Guaíra, tava aqui num churrasco na casa deles e ela fez um story lá que eu quase morri de dar risada. Eu falei, gente, ela pegou e fez. E aí ela é vereadora lá em Guaíra. E ela tinha acabado a eleição, agora ela tinha acabado de vencer novamente e tal. E ela veio na casa desse amigo. E aí ela gravou um story assim, ela para e fala assim, Alexa, liga a cascata. Aí a cascata de água, cai a água aqui dela, olha e fala, obrigado, meus eleitores. Brincando, sabe? Fazendo, né? Mas brincando, assim, porque a casa não é dela e tudo mais. Mas eu dei tanta risada. E eu falei, e essa casa desse cliente, ele acende a churrasqueira é acesa sozinha, a cascata cai. Ele soube aproveitar. E aí eu falo, gente, que sonho de casa. E isso tudo é experiência, Sim. né? Isso é experiência, porque a automação ela influencia completamente a experiência da pessoa no ambiente, Sim. né? Exato. É isso. É isso que a gente quis mostrar com o nosso showroom. É. O cliente precisa Ele precisa vivenciar. sentir isso. Quem nunca teve, quem nunca. Não tem como explicar. Cara, e agora que caiu Como minha que eu- ficha? Você mora lá também. Eu Você moro deve lá. se divertir o tempo inteiro. Exatamente, eu vivo no paraíso. Ai, que legal. Não, e ficar mudando, né? Testando programação, fazendo Não, coisa é diferente. perfeito, perfeito. É incrível, assim. Que legal, cara. E aí eu consigo também passar essa experiência pro cliente, né? Uhum. Como que eu vendia automação sem ter na minha casa? Sem ter essa experiência? Tem isso, tem isso. Tem que ter o antes e o depois, a Exato. história, né? É, E qual que é a principal barreira, Nathan? na... Que você encontra ou que é realmente uma barreira para instalação de uma automação numa Cara, na casa? compra deve ser o público mais antigo ter o medo da tecnologia, Exato, a né? gente pega muito, né? Porque quem tem mais dinheiro Sim, são cara os que mais tá ali velhos. 50, Tem 60, como. 70 anos. Claro que tem as exceções, né? Graças a Deus. Que vende muito mais fácil. Aham. Mas tem o público mais velho que às vezes fica com esse medo. Uhum. Então o showroom casa consegue mostrar que não, que é muito fácil. Ele vai lá apertar o botão e ele vai entender que não é difícil. Ele não precisa do tablet, né? Ele não Não precisa. precisa. Ou ele fala ou ele aperta o botão na parede, que já tá Exatamente. com a cena inteira, com tudo Com programado. escrito ali o que vai acontecer. Então fica Uhum. muito prático de demonstrar. Uhum. Essa é uma barreira dos mais velhos, porque tem muitos que às vezes não quer nem saber. Então, tipo assim, tá gastando 5 milhões na casa, mas não vai colocar automação. Sim. Eu já fiz casas que a gente fez só a parte de som Uhum. e o cliente gastou, com certeza, mais de 10 milhões na casa. Sim. E não tem automação. Porque ele já era mais velho e não quis nem conhecer. Sim. Eu fiz a venda para ele da parte de som no escritório dele. Ele falou, vem aqui, me traz o orçamento e a gente vai fechar. Mas ele não quis nem conhecer. Então essa é uma barreira de conseguir trazer esses clientes também para o showroom e demonstrar que não é difícil, que na verdade é para facilitar. Querendo ou não, ele vai ter esses dispositivos para controlar na casa dele, porque a casa desse cliente, por exemplo, tinha cortina elétrica, janela elétrica, Aham, aham. tem um sistema de som, tem muita iluminação, e provavelmente ele deve sofrer um pouco para controlar tudo isso sem automação. Cara, você tá falando aqui e eu tô tentando lembrar qual cliente que a gente foi quando tava pronto e viu do lado das teclas assim da parede, que são aquelas gigantes, né? Sim. Fita crepe colado do lado. Essa liga a luz, essa não sei o quê.
Eu achei genial, cara. Porque até ele decorar, ele Não deixou lá. decora. Não, talvez decore. Mas ficou uns 6 meses lá. Essa tecla liga a luz, essa faz isso aqui, isso aqui. Depois se acostuma. Mas a solução dele foi perfeita, cara. É. Perfeita. Tá um lembretezinho. Ele olha ali, essa é a da luz. E a gente chega né, a automação veio para facilitar mesmo. Uhum. Não tem esse monte de 4x4 com Sim. 6 botões cada Não, um que 4x4 você ali, cara. Já nem vi. sabe o que faz, né? Dependendo do tamanho do ambiente, tem Você 7 acende caixinhas na todas sequência. e sempre a que você precisa é a última. E hoje em dia o luminotécnico é super bem trabalhado, né? Aham. Então é Tem muitos cenário pontos pra de luz, E aí, se você não tem automação, às vezes você acaba nem utilizando esse luminotécnico que foi super bem Não. trabalhado pelos arquitetos. Não sabe. Você chega lá, bate a mão, liga tudo de uma vez Não sabe, cara. e usa ali, ou usa um ou outro que você decorou. E até o externo, né? Você falou de deixar programado. Pô, você faz uma casa no condomínio, um paisagismo bonito com a iluminação externa. É, Programou para acender todo dia 6h30, sei lá, 7 horas, que seja, né? exato. As casas que não tem isso, e a gente vê isso muito nos condomínios, quando tá rodando, né? A casa tá com a luz acesa da garagem e o paisagismo tá apagado. É muito Ou legal ao olhar contrário, né? O paisagismo tá aceso e a casa tá toda apagada. A casa sumiu, cara. Tá só as É. plantas. É que o cara errou as teclas lá Eu achei que dentro. só e eu tinha essa visão. Eu Não, passo eu pelas acho que casas, tem. passa olhando. A gente tem. eu falo, essa casa não tem automação, porque a luz tá desligada, É. 8 horas da noite, a casa é maravilhosa. Não, e às vezes tudo o cara apagado. errou, tá ligado? A casa tá acesa, parecendo um hospital, e lá fora é E o tudo jardim escuro. O jardim era pra ser o contrário. Ele esqueceu de inverter, cara. E outra coisa é a questão da segurança também, que a automação ela pode reproduzir, né, a última semana da pessoa, então a pessoa viaja e ela deixa a programação pronta para acontecer. Então vai ligar a TV, Apaga a luz. vai ligar o som, vai acender luz, apagar a luz, de uma forma que a pessoa que está passando na rua não saiba que a pessoa está viajando. Teve algum cliente que falou isso pra gente? Quem que falou isso pra gente? Que tinha essa programação da Mora em Rua, cara. Não, foi um amigo meu que falou isso. Ele programou, isso com a Alexa, coisa simples, mas olha que ideia boa. Ele programou a sala dele pra de noite acender luz, a TV sozinha, que aí se alguém tá ali espreitando pra ir e tal, aí dá 4 horas da manhã, apaga de novo, acende no outro, como se tivesse alguém, sabe, rodando a casa no térreo. E eles estão em cima dormindo, cara. Exato. Aí o cara que tá lá fora esperando pra pular, fala, não, Vai aqui pensar não, duas eu vezes. vou pra outra. É, Só isso, É. só na boa. Genial, cara. sim. Genial, liga sem som a TV, lógico, né? Pra não Aham, só pra acordar ninguém. mostrar a imagem ali. Acende o banheiro, apaga o banheiro, como se estivesse rodando. É isso. E é muito importante em casa de rua, né? Que não é. Total, irmão. Imagina, condomínio, final de quando você ano, todo mundo viaja. sabe o tanto de assalto que tem, né? De roubo que tem. É. Então a gente já falou de algumas vantagens aí. Não só, né, a pergunta sobre o luxo, não é só luxo. Sim. Inclusive, tá tendo bastante lançamento tecnológico para proteção das pessoas, né? E temos até de saúde, né? Então a gente tem as integrações com esses relógios inteligentes, que a pessoa boa, cai, sim, sofre um boa, AVC, boa, liga para a boa. família. Mas eu estive em São Paulo agora, faz uns 2 meses, assim, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre tecnologias, avanços tecnológicos. Então, coisas do tipo, se você cair no banheiro, no chuveiro. Então, tá surgindo um monte. Eu penso que você deve ficar louco com tudo que vem, É, né? Então, de uma forma que, por exemplo, a gente tem um problema hoje que as pessoas estão trabalhando cada vez mais, né? E os pais estão, né, ficando idosos, então as pessoas não estão tendo tempo para cuidar dos pais. E a casa está ficando cada vez mais inteligente para que a casa cuide dos pais. Uhum. Então a gente já tem a tecnologia começando a vir aí, quase que substituindo o trabalho de um cuidador, é né? bem legal que uma vez a gente fez um apartamento que era para uma cadeirante. Boa. Então, tudo foi adaptado na automação para que ela conseguisse ter autonomia de fazer as coisas Excelente, cara. sozinhas. Excelente. Então, por exemplo, a porta do banheiro era automática para ela conseguir abrir pelo aplicativo e conseguir Que massa. se virar. O varal descia até a altura dela para ela conseguir estender uma roupa ou pegar uma roupa. Espetacular, cara. Então, não é só luxo. Não é só luxo, é É que quando necessidade. você fica pensando de fazer isso pra mostrar pros outros, aí a automação ela não faz sentido no quesito financeiro, É, né? É um gasto pra ostentar. exato. Agora, quando é um gasto pra melhorar a sua vida, facilitar a tua vida, pra É uma ganhar tempo, necessidade, né? pô, não tem o que falar.
É isso. Espetacular, Natanzinho. Tô vendo aqui que nós já estamos indo Chegando ao pro fim. Vamos direto pro... Ou não? Vamos para a pergunta. A pergunta que A valeu. pergunta Mas o Natan assiste, ele já sabe a Ele pergunta, já né? sabe qual é a pergunta. Como você, Natan, quer ser visto na sua festa de 80 anos de idade? Pois é. Pensei tanto nessa pergunta. É. Manda. Hoje cedo eu fui caminhar, 6 da manhã, né? E eu fiquei pensando, gente, como assim? O que eu vou pensar, né? Na verdade a gente já falou bastante no começo sobre isso, que é eu quero ser visto como uma pessoa que simplesmente não parou e não desistiu e procurou sempre evoluir, procurou conhecimento, procurou novas tecnologias para aplicar e continuar, e não parar. Mesmo com 80 anos, eu espero não estar parado no tempo. Porque eu vejo meus avós que pararam há, sei lá, 40 anos, eles já pararam de procurar evoluir Sim. e ficaram naquela vida ali. E a gente sabe que isso trava o cérebro da pessoa, né? Minha avó, com Alzheimer agora, inclusive, já não sabe mais nem onde ela tá, nem o que ela tá fazendo da vida. Ela nem tem tanto idade, é 86. Sim. E a vida dela acabou, mesmo ela estando viva. Então eu quero chegar no meu aniversário de 80 anos muito lúcido, se eu estiver vivo e procurando sempre conhecimento, mesmo com 80 anos. Que legal. Eu acho muito legal que essa pergunta ela dá sentido para nossa vida, né? Sim, E é engraçado que toda vez que a gente pergunta para todos os convidados que a gente recebe aqui, o que eles respondem no final tem tudo a ver com o que eles trouxeram no Exato. episódio inteiro. exato. E a gente percebe que essa pessoa já está fazendo por onde, Uhum. né? Para que quando ela chegar lá nos 80, realmente as pessoas vão dizer isso sobre ela, né? Se tiver uma homenagem pro Natan, as pessoas vão falar: o Natan foi o cara que nunca parou. O Natan foi o cara que sempre, né? E eu adoro essa pergunta. Que legal. Boa. E boa resposta. Você está no Excelente caminho. resposta. Você está no caminho. É isso, minha Muito bom, gente. meu Chegamos amigo. ao fim de mais um episódio. Foi muito legal, né, Foi Guga? excelente. Aprendi bastante Só com que eu lembrei de você. uma coisa aqui, não podemos terminar antes de fazer isso aqui. Thaís? Só pra te complicar aí na gravação, Thaís. Antes de começar, gente, ela fica assim, gente, não bate na mesa, não faça barulho. A Thaís te xingando Aqui, ó. mentalmente. Thaís, agora é um problema teu tirar esse barulho. Natan, a gente tem um presente pra você. Pegue aí, Guga tá do seu lado. Ô, louco. É um oferecimento da Hitachi, ar-condicionados aí fora do cubo, Que legal. tá? Em agradecimento. Obrigado. Está aí o nosso lema, que a gente sempre diz que acender a vela do outro não apaga a nossa. Então tem 2 velas aí, né? E muito obrigado. E o detalhe, né, que a vela está numa base de concreto, concreto, porque ela é sólida. Sólida, Isso. exatamente. Não vamos dizer assim, não é só um presente e tal, foi pensado, foi feito, Tem um porquê. trabalho manual, essa vela foi feita manualmente. Então tem todo um cuidado e que representa muito o que você veio fazer aqui hoje, porque você veio, né, acender a vela de muita gente com conhecimento. Espero que sim. E muito obrigada, né, por tudo, por apoiar o Movimento Fora do Cubo como um todo, por ser também apoiador e patrocinador aqui do podcast, Sim. né? Nós somos muito gratos e eu tenho certeza que muitos arquitetos que estão aí em casa, estão assistindo esse vídeo também, nesse momento estão muito gratos a você. Eu Então, que muito agradeço. obrigada por acender a nossa vela. Obrigado. Não poderia ser diferente, né? Como vocês confiaram na gente lá no começo, não tinha como a gente não fazer parte disso. Show, fico honrado. E, cara, pra quem ainda não te conhece ou conhece, mas quer ser parceiro, contato, Instagram, Bom, pode ser pelo Instagram, né? @atual. com dois atual As, desse jeito que tá escrito aqui. Tá 2 pegando As aqui, e João? 2 Ali Ls. embaixo ali, ó. Aqui, ó. Né? Bem, Isso. bem simples, @atual já vai Atual encontrar com- nossas redes sociais. Isso. E o meu contato tá lá, ou se quiser, 99857. Tem embaixo do vídeo? Tem. João, tá tem. lembrando aí. Tá. Boa. Então tem embaixo do vídeo ali, galera. Tá na descrição aqui. O arquiteto que quiser conhecer o nosso espaço, vamos trabalhar junto. Vai, galera. todo Vai sentido. conhecer que é animal lá. É muito legal, é muito gostoso. Né? E é isso mesmo, quando a gente vai lá, a gente não se sente trabalhando.
Não é? A gente se sente em casa. Então você realmente consegue, né, Ele Guga? foi um gênio, ele mora e que trabalha bom. no A mesmo gente lugar, se cara. sente em casa, aquela piscina, aquela. Nossa, é muito gostoso. Então, arquitetos que estão assistindo a gente só vão, né? Exato. E é Muito isso, bom, queremos cara. agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Sim. Atual, né, Tecnologia, a Bom Tempo Movelaria. A gente até citou a Bom Tempo aqui na automação, né? A Bom Tempo É tem verdade, muita, verdade. Eles estão super antenados, né? Demais, Eu muita acho. coisa de demais. tecnologia nos móveis deles. A gente ama, 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 ama. Então é uma das empresas que oferece essa possibilidade de você, eu quero um café e a gaveta abrir, te entregar a xícara Eles já sozinha. entenderam que a integração Então, da casa é, toda vai Exatamente, cara. Não é, exatamente. não é a iluminação, não é o som. O É closet, né? Então, lá no Bom Tempo a gente pode programar, né, o blazer vermelho e ele abre a porta do guarda-roupa onde Ou está o acende a luz, blazer, né, acende lá a dentro. luz, alguma, né? Então, a Bom Tempo está totalmente relacionado aqui, né, Aham, com o que a gente verdade. está falando, né? Queremos agradecer também a Hitachi Ar-Condicionados, Que também automatiza. que também automatiza. Nós estamos, cara, não foi pensado isso, tá? Não tem como Não fugir. foi, mas Caraca, também. Liga ar, desliga ar, muda a temperatura, verdade. é verdade. E também uma empresa de altíssima qualidade. A gente visitou a fábrica deles, assim, é incrível. Uhum. E eu falo aqui em todo podcast que eles têm um lema, né? Eles falam assim, ó, quem compara vai de taxa. Engraçado que a gente visitou a fábrica e a gente saiu falando isso, né, Guga? Uhum. Quando você compara os produtos, cara, Não tem comparação. acaba a comparação na hora. É. Não tem. E é isso. E o Arctesk, que também é uma empresa tecnológica, né? Não, Trazendo nós a estamos extremamente tecnologia para os ferramenta de arquitetos. tecnologia que é muito boa, Né? que eu conheço. Exato. É isso. Então, para quem não conhece o Arquitesk, ele precifica sozinho seu projeto com alguns cliques, né? Então, você que tem dúvida se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo, você que tem dúvida de como cobrar o seu projeto, então ele armazena histórico e tudo muito fácil, com poucos cliques. Então, você gerencia todos os seus projetos, todos os seus orçamentos, todas as suas tarefas, equipe e tudo mais. É isso. Finalizamos por hoje. Por hoje é só, pessoal. Natan, obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado por você aí que está nos vendo. Obrigado pelo seu Deixa tempo. a curtida. Curte, compartilha. Se não gostou, xinga, não tem problema. Mas interage aí com a gente. E quarta que vem, estamos aí de novo. Mesmo horário. Até mais. É mais.